As ferramentas pressupõem sempre uma máquina, e a máquina é sempre social antes de ser técnica. Há sempre uma máquina social que seleciona ou assimila os elementos técnicos empregados. Uma ferramenta permanece marginal ou pouco empregada enquanto não existir a máquina social ou o agenciamento coletivo capaz de tomá-la em seu filo. Eu acho que a discussão da ferramenta e a relação com uma máquina social que pressupõe essa ferramenta me parece uma questão muito no centro dos desafios hoje de disponibilizar essas ferramentas. A gente sabe, a experiência é mundial, que as iniciativas de disponibilizarem ferramentas colaborativas e que se transformam em desertos online é o regular. É o mais comum, o mais frequente. Ao ponto que a gente poderia se lançar a pergunta: qual é a máquina social que vem dar sentido a essas ferramentas? Não acho que há uma resposta única, mas eu acho que para o nosso contexto, esse é um tipo de discussão que eu acharia interessante a gente estar fazendo. Então, acho que esse tema da colaboração em rede, de como é que a gente usa dessas ferramentas, dessas novas tecnologias de comunicação para beneficiar as discussões e os debates e as conversas que a gente precisa fazer para conseguir avançar na reflexão sobre o trabalho em saúde, sobre as diversas questões que a gente tem que para avançar no SUS, é uma coisa que vem pipocando, né? Você tem várias iniciativas em vários lugares que oferecem isso, e o grande desafio é justamente esse que o Ricardo coloca enquanto interrogação para a gente. Como é que a gente constitui um movimento em torno disso, que efetivamente as pessoas se apropriem, engravidem, façam uso dessas ferramentas, usos que não estão necessariamente previstos inicialmente quando a gente elabora e propõe, né? Mas como é que as pessoas se apropriam e isso efetivamente gera valor de uso para as pessoas, né? A proposta da comunidade de práticas, especificamente do Departamento de Atenção Básica, ela surge muito da experiência, né, da Fundação Estatal de Saúde da Família. O Eider, que é o diretor do Departamento de Atenção Básica, era o diretor da Fundação na época, e eles resolveram criar o que eles chamavam de Praça Virtual da FESP, né, que era um espaço de encontro dos trabalhadores. Quando o Eider vem para o Ministério, a partir disso, ele pensa que seria interessante como é que a gente constitui uma plataforma virtual que seja uma oferta para os trabalhadores e gestores da atenção básica usarem ela para trocar experiência, para conversar, para fazer isso que a gente já faz há muito tempo, na verdade, né? Nas mostras, nos encontros, em eventos como esse, em que a gente senta, conversa como é que está fazendo acolhimento, fala como é que está trabalhando com a visita domiciliar, enfim. Como é que a gente constitui uma plataforma, faz uma oferta usando essa tecnologia da internet, como é que a gente se beneficia dessa cultura que cada vez mais vem se consolidando de uso de rede social, Facebook, Twitter, cresceu muito, né, recentemente, antes o Orkut, que ainda continua sendo a maior rede social no caso do Brasil. Então esse é um desafio que a gente ainda está tateando, né, que a gente está pensando várias estratégias de ir aos locais, além de apresentar ferramentas, usar esse lugar como um espaço de reflexão também que possa continuar a partir do uso da ferramenta, né? Produção de material de vídeo, a gente está gravando um monte de coisa aqui durante o congresso que já vai servir para isso também, mas a gente está pensando em fazer visita nas equipes para produzir sobre o que as pessoas estão fazendo e colocar isso para dentro da comunidade de práticas, né? Então, assim, de uma maneira geral, eu diria que o grande desafio é como é que a gente pensa uma instituição 2.0, ou W 2.0. Como é que a gente pensa a atenção básica, como é que a gente aumenta a interatividade do próprio departamento para colocar em discussão as suas propostas, como é que a gente agencia esses coletivos de trabalhadores, de gestores que tem nos locais, como é que a gente se conecta com o que está acontecendo no território e consegue que essa oferta efectivamente funcione, as pessoas se apropriem e tenham valor de uso. Esa es una herramienta que tiene la intención de servir a una maquinaria, y esa maquinaria es la transformación de los sistemas de salud orientados por los principios, valores y elementos principales de la estrategia de atención primaria en salud. Es
una nueva modalidad de trabajo, una herramienta de cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud que tiene ese propósito más amplio, digamos, ¿no? Y para contribuir con ese propósito, en el diseño de la herramienta hay varios componentes, unos más estructurados y unos menos estructurados. O sea, los más estructurados son los que van a servir para el proceso de cooperación técnica. Por ejemplo, nosotros siempre decimos las experiencias más ricas pasan en los países, pero esas experiencias no siempre son sistematizadas y difundidas de manera suficiente. O sea, lo que se llega a publicar es una parte muy pequeña de lo que realmente se hace en la gestión a todos los niveles, incluyendo a nivel de los equipos de salud, y queremos pues contribuir a romper esa brecha entre el conocimiento y la acción, pero no solamente en el conocimiento, en la acción en el nivel local, sino que en la acción en otros niveles. Por ejemplo, que eso contribuya a que nuestra cooperación técnica para los países sea más pertinente. O sea, para que nosotros tengamos en esa red colaborativa como un radar que está siempre alerta y que identifica aquellas experiencias más valiosas que pueden ser de utilidad y que la Organización Panamericana de la Salud debería de acompañar más de cerca para valorar su contribución y potencial y difundirla en la región. Y ahí, por eso es que nosotros tampoco queremos poner muchos temas predeterminados. O sea, si nosotros ponemos temas predeterminados que no son de interés de la gente que va a participar, pues no va a pasar nada, ¿no? Tradición o en la tentación que es más habitual, sobre todo en la gestión pública, de tener un mayor control y una cosa más estructurada. Que é, se você não tiver alguém que publique isso e publique a rede, ela não vai ser percebida, pelo menos pelo usuário. Ela podia ser até usada como uma fonte para a questão do PMAQ. Né? Que aí pode ser, o usuário poderia entrar e dizer: aqui na minha cidade não é verdade o que eles estão falando aqui, captando por esses instrumentos que vocês criaram. Ele podia ter essa fala lá, mas eu preciso da mídia de massa. Mídia de massa, aí eu tenho que usar a Rede Globo, internet, etc. E custa muito caro. Aí nós temos que olhar de novo para custo versus benefício desse processo. Como é que a gente pretende trocar essas experiências? Porque aí eu tenho que entrar na pedagogia virtual. E existe hoje, por exemplo, o doutorado em pedagogia virtual, que diz o seguinte: quando você quiser fazer esse trabalho de troca de experiência pela internet, você precisa respeitar alguns conceitos de aprendizado por via eletrônica, que não se dá por alguém produzir um vídeo em algum lugar, simplesmente postar lá e isso acontecer, senão o YouTube estaria cheio de gente fazendo sucesso. Isso não é verdade. E o quanto a gente, na boa intenção de construir essas ferramentas, pode ter alguns percalços nesse caminho. E aí quero ajudar a construir, porque acredito, até como educador, que essa ferramenta pode ajudar, mas eu tenho dúvidas, né? Se talvez a gente não tenha que ter um processo de práticas colaborativas para ajudar a montar as ferramentas, né? E discuti-las muito antes delas irem efetivamente ao encontro do trabalhador e do usuário, né? Tentar fazer uma reflexão mais profunda. Essa é a minha grande dúvida, é o que eu quero aprender, assim, ouvindo dos colegas, etc., essa reflexão. O que nós fizemos? Um encontro de conselheiros de saúde, nós possibilitamos gravação de vídeo e fomos convidando. Você não quer falar um pouquinho o que você acha de acolhimento? Você não quer falar um pouquinho o que você acha de rede? Qual que é o papel do gestor e tal? E fizemos vídeos individuais e coletivos e ficamos conversando com as pessoas e o pessoal lá do estúdio gravando lá junto com a gente. E essas gravações foi também, a gravação em si não era tão aquela coisa, mas foi uma maneira de trazer algumas pessoas para inserir no processo como gestores. E nós cadastramos eles no fórum, é aqui, nós cadastramos eles no AVA, é aqui que vocês vão se ver dentro desse ambiente onde os vídeos vão postar. Nós temos um ambiente de redes, mas ele não começou ainda. Ele vai estar numa terceira etapa desse curso e tal. E não é um curso, é um movimento de mudança e tal. E nós começamos a aprender muito. Por exemplo, eu apoio esses pequenos grupos, eu comecei a perceber que alguns grupos realmente marcam encontros
fazem, colocam. Assim, nós percebemos que quando há um ambiente coletivo, há uma grupalidade, fora a conversa é diferente. Quando a conversa é imposta, por exemplo, a conversa é mais só para cumprir aquela tarefa da pergunta lá. Então, assim, é muito interessante essa questão de você viver um ambiente burocrático, um ambiente aberto, e que a gente percebeu que isso dá certo. E a gente fica assim, nós queremos que ele seja mais aberto, inserir na rede Humaniza SUS, nessa nova configuração que se propõe a trabalhar pequenos grupos. E a gente gostaria do ambiente que tivesse tudo lá. Essa é a proposta, acho que é por isso que eu estou aqui, de enxergar esses outros espaços. Mas assim, o gostoso do grupo é aprender a estar junto, e eles têm toda a liberdade até de editar os fóruns e o ambiente virtual. O que o Ricardo falou e já colocou muito bem, quer dizer, qual é a máquina social que vai me dizer que tipo de coisa se precisa, né? Será que se precisa de uma ferramenta na internet? Então eu tenho uma linda ferramenta que o Felipe conhece, o Felipe também tem uma belíssima ferramenta, né? E eu fico me perguntando qual é a minha máquina social no meio dessa história toda. Aí eu digo, deixa eu pensar um pouquinho lá para trás, o que existe de mais concreto, que eu acabei me deslumbrando com a ferramenta e comecei a discutir a ferramenta, se dá para vincular o território, se aí quando juntar um município com outro município, a gente monta uma região de saúde no mapa. Eu digo, mas peraí, cadê as pessoas nessa história toda? Ora, a mídia é uma mídia para apontar para alguma coisa e criar um conflito público. Ora, a mídia é uma mídia utilizada para criar uma harmonização ou um movimento de solidariedade em torno de uma questão. Ora, a mídia não é utilizada, às vezes precisa ser, mas enfim, não sei se a internet sozinha dá conta dos problemas que nós temos, é isso que eu queria dizer. Quer dizer, eu fico imaginando que a gente pode tentar utilizar para a comunicação a mesma lógica que a gente tenta usar na hora que a gente explica um problema de saúde, uma necessidade de saúde concreta. Que necessidade de comunicação concreta, por exemplo, a atenção básica hoje tem no enfrentamento das suas relações com o público, por exemplo, ou com os problemas de saúde locais. E aí, quando o Eider fala de singularidade, eu fiquei pensando, as nossas estratégias de comunicação também serão singulares, se os problemas são singulares. Eu tenho atualmente uma ferramenta na mão e não problematizei o suficiente o que eu tenho a fazer com ela. Abrindo aqui, para simplificar, eu vou arriscar dizer que eu acho que há uma primazia. A nossa conversa deveria se pautar por uma primazia da identificação da máquina social sobre a ferramenta. Eu acho que a ferramenta deve vir depois, dizendo assim de uma maneira bem didática e tranchão, para não deixar meias palavras. O que não quer dizer que a ferramenta não traga em si problemas importantes para nós. O que ela faz, o que ela deixa de fazer, que arranjos ela produz, que encontros ela faz. Mas eu acho que eu vou tentar um pouquinho lançar aqui, também de novo, uma entrada possível, de trazer o que eu acho que é a máquina social que convoca esse tipo de experimentação. E eu também gostaria de deixar esse assunto do que a gente está tratando aqui no campo da experimentação. A gente está experimentando, né? Eu acho que a máquina social que convoca algo que possa convergir para ferramentas colaborativas, eu acho que é a maquinária do trabalho contemporâneo. É o que se tornou o trabalho contemporâneo e particularmente o trabalho em saúde. Há alguma coisa na natureza desse trabalho que convoca intrinsecamente a necessidade de práticas colaborativas. E eu vou dizendo, quando eu digo práticas colaborativas, eu não estou convocando já, dando um pulo e chegar nas tecnologias de colaboração online, porque isso é só um dos jeitos que a gente dispõe de incrementar, otimizar, fomentar práticas colaborativas. No limite, eu diria que há uma necessidade de cooperação no trabalho de saúde que surge no encontro com o usuário. Eu estou fazendo um caminho que vai do quê? Bom, a gente tem que ter
uma concepção da máquina social. E aqui eu estou partindo da ideia de que é a natureza do trabalho. Eu acho que se a gente não pensar a natureza do trabalho de saúde e todas as emergências de práticas colaborativas que ela coloca, eu acho que a gente tende a ver essas ferramentas meio soltas ali no espaço. Eles têm que estar em conexão com esse movimento. Agora, é uma conexão que você faz tentativamente e você vê o que as pessoas inventam com isso. Outra coisa muito importante, a gente tende a ver esse espaço como espaço de troca de conhecimento. Isso também é secundário. Isso é muito secundário, a troca do conhecimento. Porque, na verdade, o que se estabelece ali é, sobretudo, uma produção afetiva. É um espaço de encontro. Então, eu estou aqui jogando na roda alguns elementos que possam parecer talvez polêmicos, mas não tem rede sem esses laços afetivos. O conhecimento não é capaz por si só de sustentar relacionamentos. Aliás, o que eu estou falando volta ao tema do trabalho em saúde, porque é exatamente assim que é o trabalho em saúde. A gente sabe que é um tipo de trabalho conhecimento intensivo, óbvio. Temos que acionar saberes no trabalho em saúde, mas os saberes no trabalho em saúde só valem em ato, só vale diante do problema. Rede social, para que problema? Entendeu? Qual é o problema que pare a necessidade que impulsiona isso? Eu acho que o Ricardo traz alguns elementos que são assim, de suma importância para a gente pensar essa reflexão, né? Eu concordo com boa parte do que você falou, mas eu queria trazer uma reflexão, Ricardo, que eu acho que é uma reflexão que não é antagônica com o que você está colocando, mas para a gente pensar essa relação entre o que é a tecnologia e o que é essa máquina social que se apropria da tecnologia e produz usos em torno dela, né? No sentido de que essas tecnologias também produzem a transformação, vamos chamar assim, da natureza humana, no certo sentido. E quando eu falo natureza humana, eu não estou falando de uma natureza fixa, dada, mas a natureza inclui a cultura, inclui, né? Como é que a gente pensa essa relação entre a tecnologia, e aí para pensar a coisa das ferramentas também, nesse caso específico, eu não estou falando da funcionalidade, mas eu estou falando do que é que ela cria em termos de possibilidade, em termos de condicionamento, né? Não que as ferramentas determinem como vai ser a interação, como as pessoas vão se apropriar disso, mas ela, no certo sentido, ela condiciona, né? Como é que a gente pensa na formulação dessas ferramentas, em conexão? Eu não acho que a ferramenta é um ponto de partida, né? O ponto de partida é a maquinaria social, mas como é que a gente concebe e cria conceitos nessas ferramentas que dialoguem com essa máquina social, com as questões de trabalho em saúde, no caso, que a gente está trabalhando aqui, e provoquem e transformem essa natureza do trabalho em saúde. Então, que tipo de espaço que a gente cria? Essa coisa que você fala, a gente ofertou uma ferramenta, uma única funcionalidade, que foram os blogs, e isso foi apropriado de várias maneiras, né? A gente poderia pensar que, se a gente tivesse pensado em outras coisas, com alguns outros conceitos, que fosse uma só também, poderia ter possibilitado a criação de outros tipos de interação. E nessa medida, a própria noção, o conceito de trabalho e a maneira do fazer do cotidiano também se transforma, né? Então, eu acho que a gente precisa combinar os dois elementos. Eu acho que não são antagônicos. Concordo com você, mas eu acho que a gente precisa pensar, porque senão a gente não consegue entender, eu acho que algumas inflexões, assim, algumas modalidades que se criam, como, por exemplo, o próprio surgimento da internet e a apropriação que teve a internet, né? E aí, para pensar o tema do que o Carlos estava colocando, dessa questão das mídias de massa e as mídias do que o Levi vai chamar de mídias pós-massivas, né? Como é que a gente pensa que sem a internet seria possível a liberação do polo da emissão? Ou seja, seria possível as pessoas passarem de meros espectadores para começarem efetivamente a sentir que todo mundo nesse tema, e eu acho que é por isso que essa discussão casa tanto com
inclusive com os compromissos ético-políticos que a gente tem dentro do SUS, na compreensão de que todo trabalhador tem o que dizer, tem o que falar e que seus saberes e suas práticas são válidas. Merecem ser escutadas, merecem ter espaço de interação, de conversa. Então, nesse sentido, a internet ela traz isso como uma possibilidade, ela abre essa possibilidade, que antes era completamente concentrada e dominada pelos meios de comunicação, pela televisão, pelos rádios, né? E hoje, cada vez mais, por exemplo, as televisões hoje em dia, eu diria que daqui a 2 anos, provavelmente, a gente só vai ter no mercado que está se chamando hoje de Smart TV, que é uma televisão que você assiste, ela está conectada à internet e ali você está conectado com todas as redes sociais e você vai fazendo comentários em cima dos programas que estão passando. Então, assim, a passividade daquele cara que ficava lá como espectador disso, ela tende a cada vez mais diminuir. Não que as mídias massivas vão acabar, né? Não que a televisão vai deixar de existir ou vai perder a importância que tem hoje. Eu acho que ela vai mudar um pouco o caráter, né? Então, esse tema acho que o que o Carlos traz enquanto a necessidade da mídia de massa, eu acho que eu entendi um pouco que era no sentido de a gente usar elas enquanto um instrumento de divulgação e de provocação para que as pessoas passem a usar essas ofertas, né? Essa é uma dificuldade que a gente tem, né? Como é que a gente consegue fazer a divulgação e consegue conectar, não é só as pessoas tomarem conhecimento, mas como é que a gente consegue provocar e agenciar essas pessoas para que elas se apropriem e comecem a fazer os usos, produzir usos vários. Esse é um desafio que eu acho que não tem uma resposta única, nem sei se tem alguma resposta que possa ser enunciada tão claramente enquanto tal, mas eu acho que a gente precisa concretamente se colocar em diálogo e criar dentro das... É por isso que eu acho que a ferramenta não é tão secundária nesse sentido. Como é que a gente cria espaços que consigam se conectar e ao mesmo tempo transformando do ponto de vista da formulação conceitual naquele sentido do que o Deleuze vai trazer, da potência ontológica dos conceitos, né? La comunidad tiene 3 vértices, es un triángulo equilátero, ¿no? Tiene 3 vértices. Primero está el sentido de comunidad. O sea, la comunidad, la pertenencia, el aporte, la construcción colectiva es una de las características principales de una comunidad de práctica. La otra parte es el dominio. El dominio viene siendo lo que Ricardo llamaba la maquinaria social. O sea, cuál es el propósito o el objetivo más amplio que nos convoca y que nos hace querer trabajar juntos. Y la otra parte, igualmente importante, es la experiencia o la práctica, es decir, ¿qué queremos sacar de aquí? ¿Qué queremos sacar de esta comunidad? ¿Qué queremos sacar de este trabajo colaborativo? Aí será que a gente não tem uma certa dificuldade de construir uma ferramenta que ela possa ser transformada posteriormente, ela ser transformada em ato e ela se modificar? Entendeu? Então, assim, eu acho que tem um primeiro momento onde você vai pensar quais são esses objetivos, para que serve aquele instrumento, aquela ferramenta. Tem um momento de construção da ferramenta, mas tem um momento de reconstrução dessa ferramenta que é constante. Então, aí nesse aspecto aí, eu acho que não tem o começo, né, e o final. Então, assim, um professor utilizou o espaço da rede para produzir uma relação com os alunos de um formato que talvez não tenha sido pensado no objetivo primário, mas cabe, né? Cabe nessa ferramenta atual. Então, ferramenta é ferramenta. Qual é o uso que a gente pretende, então, para essa ferramenta que a gente vai produzir? O uso que a gente pretende é uma troca de conhecimentos para fazer o sistema avançar. Então, acho que esses pontos eles são muito importantes aí para a gente estar realmente construindo um lugar que ele aceite essa constante transformação, que ela aceite ter o afetivo como o principal para atrair as pessoas, aceite os seus momentos de produção e, assim, aceite o compromisso de produzir uma sociedade diferente, cara, onde realmente a gente se encontra, a gente divida e faça aí a gente ter novas relações, né, muito mais solidárias, mais democráticas, que sirva para a gente produzir política, que sirva para a gente produzir mudanças de prática, mesmo que é uma coisa bastante difícil mudar práticas, a gente está vendo aí. Eu fico vendo a experiência que eu tenho nos cursos de especialização à distância, o quanto a sensação é de que vamos transformar aquilo que é presencial num ambiente que é virtual, entendeu? Então vamos transformar a sala de aula num fórum. E o fórum responde à sala de aula, não é isso, né? É aquilo que o João trouxe. Eu vou escrever, na sala de aula eu estou falando. Estou aqui, eu estou dizendo a vocês, posso falar besteira, pedir desculpa, voltar atrás.
No fórum eu vou parar e vou voltar, vou parar e vou voltar. E aí você pode diminuir o ritmo de participação, diminuir o ritmo de participação e isso se perder. Então como é que você pensa a ferramenta e ela te ajuda nisso? Aí a lógica de que não é que ela seja secundária, mas também talvez ela não seja o primeiro passo a se pensar. O primeiro passo é pensar o que é que a gente quer. E aí a ferramenta vem e como é que a gente responde a isso. Que agora começou a fazer um pouco mais de sentido para mim quando você cita que as pessoas voluntariamente começaram a pegar a ferramenta para discutir problema ou prática colaborativa ou práticas profissionais. Porque isso vai ao encontro e não de encontro ao que a gente chama de liderança colaborativa. E a liderança colaborativa, ela pressupõe, conforme já foram dados alguns exemplos aqui, né, de que eu percebo que exista um problema e eu me importe com ele. Porque se eu não me importar com o problema, não vai haver liderança. E aí eu vou de encontro ao que eu falei ontem, manifesto aqui, que a saúde tem que começar a ir de encontro ao Ministério da Educação. Porque nós não temos uma formação colaborativa nas escolas. Nós temos uma formação concorrencial, que faz com que nós percamos a ingenuidade colaborativa. Portanto, nós nunca teremos uma saúde, que aí eu estou falando da saúde, com foco na atenção básica ou na atenção primária, se nós não mudarmos o nosso processo educativo, a forma como nós ensinamos as nossas crianças e os nossos jovens e os nossos jovens adolescentes e os nossos profissionais médicos, especialistas, PhDs em todo este país, onde nós concorremos entre si. Daí eu perco a ingenuidade e eu passo a pensar mercado, porque não acredite que a Rede Globo vai abrir mão para uma televisão interativa enquanto ela não tiver o domínio da sua interação. Essa velocidade já podia ter acontecido, e eu falo isso com conhecimento da área do TI, de tecnologias Moodle e de tudo isso que se desenvolveu como ferramenta social, já teríamos há muito tempo essa interatividade ocorrendo entre nós. Mas eu, para abrir mão do status quo, fundamentado no capital, colega, eu preciso continuar com o poder. E informação, no ano que nós, na época que nós vivemos, é poder. Então, assim, eu acho muito interessante, eu me incomodo com esse problema, quero colocar isso em discussão lá na rede, né, e quero participar, e talvez essa seja por esse olhar, a ferramenta começa a fazer sentido, né, nessa amplitude. Não sei quantos mais a gente consegue incorporar, mas acho que a partir do encontro, talvez o encontro seja a melhor forma da gente ir promovendo a incorporação da ferramenta. Né? Quando a comunidade chegou lá no DAB, a gente começou a pensar isso, um incômodo que eu tinha era como provocar o encontro naquele espaço. O que a gente ia usar para provocar? O que seria suficiente? Já que o profissional tem uma carga horária de trabalho grande, cansado, ainda é uma coisa que para mim ainda não tem resposta. E eu acho que só a identificação por trabalhar na atenção básica não é suficiente. Eu acho que tem que ter alguma outra coisa, não tem resposta ainda, que provoque isso. Eu acho que isso não é suficiente ainda. E tem essa coisa, o Carlos trouxe agora, olho no olho, então agora eu confio, eu vou falar. Com o tamanho do Brasil, é impossível isso, não vai ter o olho no olho de todo mundo. Então eu acho que a gente precisa usar a ferramenta nesse sentido, e eu acho sim que tem como ter afetividade lá dentro. Não sei como, mas eu acho que tem, que rola afetividade, né? Transborda, eu acho que tem. Sinto que tem, né? Onde eu participo. E uma outra coisa que eu fico me perguntando, assim, na rede do PNH, a questão dos facilitadores que trazem o laço afetivo que você trouxe, ela brotou. E no Comunidade de Práticas, a gente, talvez elas nasceram um pouco diferentes, eu acho, as propostas bem diferentes, e eu fiquei pensando que talvez as pessoas que a gente, que são os facilitadores da comunidade, talvez tenham esse papel um pouco de trazer o laço de afetividade. Mas não sei como que a gente vai legitimar isso, que para mim é muito diferente. A gente fala, vocês vão ter o papel de trazer afetividade, e lá aconteceu, brotou de dentro. Eu entendi que essas pessoas que hoje, de algum jeito,
trazem isso, não foram designadas para isso, a coisa aconteceu. Logo que o Ricardo apresentou a questão da rede Humaniza SUS, eu estou cadastrada na rede, entro bastante, mas nunca postei nada, né? E aí a primeira coisa que, quando você apresentou, eu parei e pensei, por que eu nunca postei nada, né? O que acontece, né? Só que ao mesmo tempo eu uso muito ela de outros modos, não estando lá e contando coisas, mas muitas coisas que são contadas me tocam e reverberam no meu modo de atuar, como eu passo isso para os alunos, para os residentes e tudo mais. Então eu não sei se é uma coisa simples, mas como a gente também identificar o uso que as pessoas fazem da ferramenta, não só por postar coisas ou contar experiências, né? Porque com certeza o fato delas, as visitas, por exemplo, as inúmeras visitas, produzem transformações, produzem mudanças também no modo como as pessoas fazem. Então isso também tem que ser considerado, né? Porque a hora que a gente vê quantos foram postados ali, parece que só aquilo que fez, que produziu mudança, né? E não... Na verdade, todas as redes sociais, elas têm uma curva de participação que é conhecida como cauda longa, não sei se já ouviu falar isso. Todas elas têm um padrão que é mais ou menos assim, 20% das pessoas publicam 80% dos conteúdos. E 80% das pessoas publicam os outros 20%, o que dá uma curva, que tem uma cauda longa que vai embora, que são as pessoas que participam dessa forma. Você vê, a gente tem 10 mil cadastrados e 600 blogs. O que é uma média bem alta, inclusive, porque quase 15% das pessoas que se cadastram publicam. E eu nem tenho os dados de comentários, isso é de post, né? Então, é isso mesmo. Rede é assim, né? Esse é um padrão mesmo observado em qualquer rede social. E a gente está falando de um tipo de encontro que se dá por meio do meio escrito. Isto não é indiferente. Isso é o primeiro dado técnico que eu tenho que considerar. A gente reinaugurou uma forma de comunicação escrita no momento do apogeu das mídias massivas, do audiovisual. Mas a gente volta a uma cultura letrada pela internet. Eu acho que é algo, só para mostrar a complexidade de questões que a gente teria que enfrentar. Não dá para dizer que a experiência que acontece na Rede Humaniza SUS é indiferente ao fato de que a comunicação é majoritariamente escrita, pelo que aquilo implica de distância em relação ao que o cara está escrevendo. Porque você escreve um e-mail numa lista, é interessante, porque os interlocutores todos aparecem, eles baixam o teu texto. E você tem que pensar no que você vai falar, e você vai reescrever. Isso é um constrangimento fecundo na comunicação. Claro que elimina outras possibilidades de comunicação, mas a comunicação escrita, o Levi já dizia, lá na Grécia, inventou um jeito de pensar quando eles incorporaram o alfabeto. Porque quando eu me comunico por uma coisa escrita, eu sou levado a formular enunciados mais e mais universais, porque eu não vou estar lá para explicar. O cara vai entrar em contato com o texto. Então isso cria uma função de interpretação no outro, o outro tem que interpretar e cria em você um constrangimento a escrever de um modo diferente, que na verdade é um jeito de pensar diferente, que é pensar por enunciados universais. Eu não só conto, narro histórias, eu formulo enunciados que vão ser lidos por alguém fora do contexto. Só para mostrar que tem uma série de interfaces que a gente precisaria examinar para considerar tudo isso. Agora, chegando na pergunta, quem está lá? Então, de fato, tem a questão do valor de uso que isso tem. A gente tende a achar que... Então, a gente está no limiar de uma mutação no trabalho, que eu chamei a atenção no início. E essa mutação no trabalho, que clama por um trabalho mais e mais cooperativo, obviamente convocará em nós cada vez mais habilidades de comunicação. E não só isso. Comunicar é parte cada vez mais do trabalho. Eu acho que a gente vive, que todos sentem na pele, um desequilíbrio profundo pelo fato de que todos nós no nosso trabalho precisamos de comunicação intensiva, mas ninguém colocou isso no nosso contrato de trabalho, o tempo que eu passo me comunicando. A comunicação é trabalho, mas não está contado. Eu tenho que fazer à noite em casa, no fim de semana. Então, quer dizer, quem é essa pessoa que chega depois do trabalho no SUS e vai para a rede? É a pessoa que está dando o seguinte feedback para a gente:
A rede é um espaço de produção de saúde para mim. Esse é o primeiro valor de uso que tem na rede de humanizações que a gente observou. Esse depoimento é constante ali, do tipo, eu seguro a onda no meu cotidiano porque eu chego aqui e eu vejo que tem um monte de gente. Então, é um espaço... Então, a comunidade, produzir a comunidade é um fim. A ferramenta é meio. Mas a comunidade, que pode parecer meio para uma prática, para impactar lá no fim da prática, a gente vai também tender a achar que a comunidade é um meio. Mas não, nesse caso ela é o fim, porque ela é a sustentação do encontro. É o que sustenta aquele encontro. Então, as pessoas que estão lá são pessoas que descobriram esse valor de uso. Bom, enfim, eu acho... O mote lá no começo, além dessa simplicidade da ferramenta, era um monte de gente está inventando práticas humanizadas. A mídia massiva só mostra o que dá de errado no SUS. Vamos criar uma plataforma para compartilhar o SUS que dá certo? Isso era um mote. Era um mote, era uma convocação. Então as pessoas começaram a postar suas experiências lá, locais, etc. Mas não é isso que... Eu vou dizer, então a gente atingiu nosso objetivo, temos uma plataforma que faz um panorama do SUS que dá certo? Também, mas os outros agenciamentos que foram se produzindo é que tem ensinado para nós o que sustenta isso, entende? Esse tema da efetividade é uma coisa interessante, assim, porque, e aí quando a gente fala de valor de uso, acho que o uso tem que ser um conceito aí muito ampliado, né? Porque não pode ser o valor de uso instrumental. Por exemplo, se a gente pensa em constituir um espaço como esse, em que esse espaço é para ser exclusivo para as questões ali diretamente vinculadas ao trabalho. E as coisas que não são relacionadas ao trabalho e que têm valor de uso concreto para as pessoas, concreto no sentido mais instrumental, elas, digamos assim, elas não são vistas como não adequadas para aquele espaço, dificilmente você vai criar relações de afetividade mesmo. Então tem umas coisas que são engraçadas, assim, por exemplo, tem um lugar específico que é de colaboração entre os avaliadores da qualidade do PEMAC. E demorou algum tempo para começar a surgir alguma questão que fosse mais substantiva do ponto de vista da colaboração em termos de trabalho. Inicialmente as pessoas compartilhavam fotos, estou saindo do hotel agora para ir para não sei para onde, estou muito cansado, e assim sucessivamente. É que essas coisas, vamos falar assim, essas bobagens, mas são bobagens super... Elas criam relações de afetividade entre as pessoas. Né? E aí as pessoas acabam ficando também mais à vontade para falar das outras coisas que são as coisas do trabalho, efetivamente. A gente costuma ver aí nas mídias massivas o discurso da falta, né? Que os trabalhadores não ligam, não atendem bem, não estão nem aí, etc. Tem isso, tem. Né? Mas como é que a gente faz, como é que a gente constrói dispositivos para fortalecer esses outros espaços, essas outras lógicas de subjetividade que operam no cotidiano do Sistema Único de Saúde, e para disparar naqueles profissionais que têm outros arranjos, outros modos de operar, como é que a gente provoca eles para interrogá-los sobre esse seu fazer. Né? Então, acho que esse tema das redes ele traz isso muito forte. Eu acho que o principal desafio que a gente tem agora para frente é como é que a gente articula isso e como é que a gente constrói ofertas que consigam integrar várias coisas numa mesma dinâmica, sem unificá-la, sem tornar tudo uma coisa homogênea.